Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Armando Menegatti Neto. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho para vocês que eu fui desenvolvido com o ITA no programa de iniciação científica voluntário. O nome do meu trabalho é Análise de cenários hipotéticos em uma fábrica de drones através do Python, orientado pelo professor Verri, com orientação do professor Paulo Vitor Lopes. Bom, meu trabalho tem como propósito ajudar a verificar quantitativamente a mudança de cenários, a utilização de cenários hipotéticos para uma fábrica de drones. O que seriam os cenários hipotéticos? Os cenários hipotéticos é quando você tem alguma mudança na cadeia produtiva e essa mudança impacta na quantidade final de produtos ou na quantidade de produtos ao longo da linha de produção. Durante o meu projeto foi feita a simulação de uma fábrica de drones em Python. Vou mostrar um pouquinho para vocês, bem como a escolha de 3 máquinas de impressora 3D para ser verificado o comportamento da produção. Foi escolhido as máquinas Ender S, a Ender 3 Neo, a Ender 3 V2 e a Ender 5 S1. A Ender 5 ela é a que mais produz, ela tem uma velocidade de impressão maior e uma taxa de falhas menor. A Ender V2 é a que tem a menor velocidade de produção e a Ender Neo também tem uma velocidade de produção menor. Desculpa, eu quis dizer que na verdade a V2 ela é intermediária e a Neo ela é a que menos produz. Ambas elas têm uma taxa de falha parecida, como a gente pode ver aqui abaixo. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Esse aqui é o fluxo de processo da nossa empresa, né? Da nossa fábrica. A gente vai ter um filamento de plástico, ele vai passar pela impressora do corpo e a impressora da hélice. A impressora da hélice vai produzir 4 unidades, a impressora do corpo vai produzir uma unidade, elas vão ser estocadas. Vai ter o processo de pintura, depois vai ter o outro estoque e depois o processo de montagem. O tempo de produção vai ser levado em consideração uma semana de trabalho, em que teria 40 horas, e essa aqui é o tempo de produção para cada peça. E também a taxa de falhas. O código em Python vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui a gente coloca o tempo de trabalho. A gente tem os containers, né, onde vai ser armazenado. Aqui tem a taxa de disponibilidade das máquinas, bem como o tempo de conserto de cada uma delas. Aqui o código tem a parte do body maker, né, que seria para fazer o corpo do drone. E ele calcula também a quantidade de falhas e incrementa, no caso de falhas, o tempo de conserto de cada máquina. De forma similar, a gente tem o Hélice Maker, que faz as hélices do drone, parecido. E daí a gente tem as outras funções, né, que é a parte da pintura, bem como a parte da montagem. E por fim, a gente tem a parte de printar o resultado e de repetição do código para fazer um estudo com maior probabilidade. Como a taxa de falha ela é de probabilidade, a gente gerou a simulação 100 vezes para poder ter um resultado mais fiel. Beleza, voltando aqui para o estudo, foi analisados os 5 cenários, né? O primeiro cenário seria só a comparação entre as máquinas, em que não foi mexido nem na manutenção, nem na pintura, nem na montagem. O cenário 2 foi mexido no tempo de manutenção de cada máquina. O cenário 3, no tempo de pintura. O cenário 4, tempo de montagem. E por fim, o cenário 5 foi mexido em tudo. Para cada cenário, a gente analisou a utilização de cada uma das 3 máquinas já apresentadas. Aqui a gente tem um gráfico do cenário 1 para cada uma das máquinas, com a quantidade de produtos gerados. Aqui é o drone e cada uma das partes que ficaram em cada estoque, né? Aqui a gente tem o corpo pós-pintura, que na verdade seria a quantidade de peças do tipo corpo no estoque pós-pintura, quantidade do tipo e similar para o pré-pintura e para o pós-pintura, tanto para corpo quanto para hélice. Cenário 1,
Cenário 2, que foi feito a diminuição do tempo de conserto de cada máquina, aumentou bastante, no caso da Ender 5. Cenário 3, que foi feito a diminuição no tempo de pintura. E o cenário 4 foi feita a diminuição no tempo de montagem. O cenário 5 foi feito todas essas mudanças. E por fim a gente tem a parte mais interessante, que tem a ver com a produção total dos drones, né? Vamos verificar aqui, ó. Aqui é o cenário inicial, produção das máquinas. No caso da Ender 5, que tem menor limitante no processo, no fluxo de processo, desculpa, que tem o menor limitante na hora da produção, quando a gente melhora a montagem, o tempo de montagem, acaba que ela produz uma quantidade maior de drones, certo? E obviamente no cenário 5, com todas essas mudanças, ela ia produzir mais, mas não se torna tão relevante, né? Quando a gente pensa, poxa, vou ter que mexer em vários processos, em várias partes do meu fluxo para poder ter um resultado similar. Então, o cenário 4, que você tem a mudança apenas no tempo de montagem, se mostrou mais efetivo. Em relação à Ender V2 e a Ender New, que elas têm uma produção um pouquinho menor, né? Uma produção menor das peças, o cenário 2 ele se mostrou mais efetivo. Quando a gente vê aqui em comparação, porque com a taxa de falhas delas sendo mais elevada, o tempo de montagem, de manutenção, acaba sendo mais impactante, porque como vai falhar mais vezes, vai ter mais tempo de manutenção na máquina. Ou seja, diminuindo esse tempo de manutenção, a gente conseguiu produzir mais drones. A forma é parecido também para Ender New, né? A gente consegue ver aqui. Mas é interessante porque como a Ender V2 ela é intermediária, tanto o cenário 2 quanto o cenário 4 eles tiveram um aumento interessante. Por fim, a conclusão é que é exatamente isso. Cada cenário deve ser analisado conforme o fluxo de processo. Atualmente existem poucos trabalhos focados a isso para a indústria. E a gente utilizou os Key Performance Indicators para definir quantitativamente esses resultados, né, que no caso seria a produção final de drones. E, bem, se vocês quiserem, tem todos os códigos de cada cenário no GitHub, é só procurar. Beleza? Tá até no artigo o link. Tá disponível. E muito obrigado, pessoal, por assistirem. Agradeço imensamente ao professor Felipe Verri e ao meu orientador Paulo Vitor Lopes. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos os meus colegas do grupo de pesquisa, principalmente ao Paulo, que me ajudou bastante na realização do código. Muito obrigado, até a próxima.